Tenho certeza que você já foi o tipo de pessoa que você tinha um hábito ruim ou tem um hábito ruim, você não consegue largar dele. Você tenta, e aí você começa a largar dele, e aí quando você vê, você volta a ter ele de novo, e aí você fica um bom tempo, aí você se culpa e você fica nesse ciclo que você nunca consegue largar do seu hábito ruim e transformar, talvez, dependendo do hábito, em um hábito bom. Então, nesse vídeo, a gente vai entender um pouco sobre isso e eu vou te ensinar a largar esse hábito péssimo. Alguns dos hábitos são, por exemplo, quem fuma, que quer deixar de fumar, quem bebe, quer deixar de beber, ou então quem fica muito tempo na rede social e também não consegue largar e já tentou várias formas ou não tentou nenhuma. Pessoa que é muito ansiosa, que toda hora tá com a geladeira, ou tá toda hora comendo um doce, que dorme tarde, acorda tarde, mas queria ter uma rotina mais saudável, ou então faltar menos à academia, ou ir à academia, né? Eu tenho certeza que você se enquadra em algum desses, porque eu também já me enquadrei, me enquadro ainda, então estamos no mesmo barco, mas a ideia é que a gente está sempre melhorando. Prazer, meu nome é Letícia e esse é mais um quadro do meu novo vídeo, episódio, não sei. Me acompanhe pra gente poder descobrir. Estou no início dessa criação de conteúdo, então é isso. Não tenho certeza sobre as coisas ainda. Eu acho que a gente pode começar entendendo o porquê desses hábitos ruins. E a explicação do porquê é porque a gente tem um ciclo de hábitos que muitos livros falam sobre isso, eu acredito que você também já deve ter ouvido falar, que é aquele ciclo de gatilho, rotina e recompensa. Esse ciclo, ele serve tanto para você construir hábitos bons quanto para os hábitos ruins. Eu vou te dar alguns exemplos de gatilhos. Você dizer que você é uma pessoa que precisa beber para poder fumar, e às vezes você gosta de fumar, mas aí você fala isso, entendeu? Para você. Então, sempre que você sente vontade de fumar, você arruma um jeito de sair com seus amigos para beber, ou vice-versa. Eu já fui esse tipo de pessoa. Ou então, assim que você chega do trabalho, a primeira coisa que você faz é sentar no sofá. E aí, quando você vê, você já tá mais de uma hora tentando parar de estar na rede social. E aí você fica se culpando, porque você poderia ter ido tomar um banho, poderia ter ido comer, poderia ter ido estudar, arrumado a casa, e você vê, já tá quase na hora de dormir, você tem que dormir pra acordar, pra trabalhar de novo. É complicado, entendeu? Ou então, você é a pessoa que tá toda hora fica ansioso pra poder ficar comendo. Enfim, tem vários tipos de gatilhos que fazem com que a gente acabe com esse hábito. E esse ciclo do hábito, rotina e recompensa, né? O gatilho, rotina e recompensa, é porque, como esses hábitos ruins, eles têm uma recompensa muito rápida, então o nosso corpo, ele entende que aquilo ali é muito bom e aquilo ali vira uma rotina. Então, automaticamente, ele pede mais. Então, você faz esse gatilho e aí você cria essa rotina, porque todo dia quando você chega, vamos botar ai, meu Deus, qual o nome? Vamos botar aqui a visão de você chegando do trabalho. Então, você chega do trabalho, você senta no sofá. Então, esse é o gatilho. Só que como a recompensa ela é muito rápida, você tá sempre criando essa rotina. Então, você senta no sofá, você cria a rotina de todo dia você senta no sofá e aí a recompensa é muito rápida e isso vira um ciclo. E você não consegue mais sair dele. Uma das coisas também que eu acho que é mais difícil da gente conseguir sair desse ciclo é porque a gente erra muito achando que só a força de vontade, ela sozinha já resolve. Só que não, a gente precisa de estratégia, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa entender o que a gente está errando, a gente precisa entender como é que essa questão do hábito funciona, a gente precisa entender como é que o nosso corpo funciona, como combater, entendeu? E é um trabalho ali contínuo, a gente não melhora isso do dia pra noite. Eu já tô anos tentando ser uma pessoa saudável, fitness, ir pra academia, e só agora, com 25 anos, é que eu tô conseguindo o que eu realmente criei esse hábito de ir pra academia. Então, assim, se eu não fizer um exercício, se eu não fizer um yoga no meu dia, eu já me sinto mal, entendeu? Tipo, se eu não fizer na semana, assim, meu corpo já começa a sentir dor nas costas, dor nas pernas, entendeu? Então, eu acostumei o meu corpo, eu criei essa rotina, mas foi muito demorado, gente. Foi uma construção ali muito grande. Pra gente praticar algumas coisas que ajudem a gente largar esses hábitos ruins e talvez tentar transformar eles em hábitos bons, tem alguns passos que a gente consegue fazer, como, por exemplo, criar barreiras. Então, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi tirar todas as notificações do celular. Eu lembro que quando eu
tirei todas as notificações do meu celular, eu fiquei com uma ansiedade de achar que em algum momento tinha alguma notificação, então toda hora eu ficava abrindo o WhatsApp, eu ficava abrindo o Instagram, eu ficava vendo se alguém me ligou, sabe, se não tinha alguma coisa de novo, e eu lembro que eu fiquei um bom tempo assim, viciada, eu falava, meu Deus, eu sou muito viciada no celular, porque antes eu não notava, e aí depois que você tira a notificação, você começa a notar. Se você é aquela pessoa que tirou o visto por último do WhatsApp, ou tirou aquele azulzinho, sabe, que você consegue ver se a pessoa visualizou sua mensagem, se você é essa pessoa, eu tenho certeza que você já passou pelo processo de em algum momento tirar isso da sua vida. E aí você ficou com essa ansiedade. Eu lembro que no início eu falei, não quero mais isso não. Só que me deu aquela ansiedade porque aquela curiosidade de saber se a pessoa viu a sua mensagem ou não, ou você precisar saber que horas que a pessoa entrou no WhatsApp. Só que hoje em dia eu nem ligo mais pra isso. Eu nem, sabe, e a maioria das pessoas eu acho que nem tem mais isso. Não, na verdade eu acho que tem sim, mas enfim. Então assim, é a mesma coisa que as notificações. Chega um momento que você nem liga mais. E aí, o que eu fiz? A gente precisa das notificações, porque eu preciso saber se meu namorado me mandou mensagem, se a minha sogra mandou mensagem, se a minha mãe mandou mensagem, entendeu? Se a minha família. Se, enfim, preciso saber das coisas. Então, aos pouquinhos, quando eu já tinha desacostumado a não ter mais as notificações, foi que eu voltei a ter notificações. Então, hoje em dia eu tenho notificação, sei lá, de algumas coisas que são importantes. Eu não deixo notificação em tudo. Então, sempre que quando eu baixo um aplicativo que chega aquela notificaçãozinha pra mim falando você quer permitir as notificações? Aí, dependendo do aplicativo, na maioria das vezes eu boto que não. Eu sei que eu não vou precisar daquela notificação pra porra nenhuma, eu tiro a notificação. Não permito. E isso, cara, é muito bom. Por quê? Porque essas notificações que chegam, elas te atrapalham, porque isso causa uma certa curiosidade na gente de estar sempre olhando o celular. Então, você vai começar a perceber que as mensagens que chegam pra você de pessoas que realmente querem falar com você é muito pouca, é muito baixa. Outra coisa também, tirar as notificações de grupos. Não tenha todos os grupos silenciados. Se quiser falar comigo, me marca no grupo, porque aí chega a notificação. Porque aí, gente, não fica aquelas mensagens o tempo todo chegando, entendeu? Outra coisa também, que é muito bom pra você criar uma barreira, se você é uma pessoa que tá sempre ansioso, tá sempre comendo um docinho, sempre comendo uma besteira, você chega do trabalho, ao invés de você jantar, você come uma pizza, não compre. É simples, não leve pra casa aquilo que está te fazendo mal. Então, não compre. Eu sou de uma família que a minha avó, ela sempre comeu saudável. Tipo assim, era comida normal, com bastante legume, bastante salada e proteínas, arroz e feijão. Sempre foi assim. E não tinha, desde que eu sou criança, ela nunca comprou tipo hambúrguer. No máximo que ela comprava, que era uma coisa que eu gostava muito, era aqueles nuggets grandões, sabe, de frango. Era a única coisa, porque de resto ela não comprava nada. Quando eu era criança, gente, pra vocês terem noção, não era porque eu morava em comunidade, a gente era pobre, né? Só que a gente não era pobre de passar dificuldade. A minha avó, ela poderia muito bem comprar um biscoito de boa qualidade, ela poderia comprar tudo que ela quisesse, mas ela não comprava. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu comia açúcar puro, Nescau com leite, porque minha avó não comprava besteira. Então era o meu jeito de conseguir comer um docinho ali, entendeu? Ou então ela me dava um dinheirinho, eu ia na rua, comprava um pirulito, uma bala, entendeu? Mas besteira mesmo, não. Eu vim comer besteira agora, quase agora, assim, ou com a minha mãe, porque eu morava com a minha avó. Mas quando eu via minha mãe fazia bolo, chocolate, era o contrário, né? Normalmente as pessoas, quando vai pra casa de vó, a avó entope de comida e a mãe não. Já meu é totalmente contrário. Minha mãe me entope de comida e minha avó não. Eu não sentia falta nenhuma de comer besteira, porque a minha avó ela já não trazia pra casa. Então, quando você não tem casa, é muito mais fácil de você se alimentar melhor. Porque você vai comer o que tem. E se não tem, tu não vai comer, meu filho. É isso, entendeu? Se alimenta direito na hora do almoço, na hora da janta, no lanche da tarde, pra você não ter que ficar querendo beliscar. De vez em quando a gente tem umas vontades assim de comer, eu quero comer um doce e tal, mas às vezes. E às vezes tem momentos também que a gente tá muito viciado, mas a gente sabe que isso é temporário. O outro também, né, além de criar barreiras, é você substituir as coisas. Então, se você quer parar de tomar refrigerante porque, além de fazer mal para a saúde, tem muita caloria, tem muito açúcar, troca pelo zero.
porque vai ser um pouquinho mais saudável. Ou então, quer parar de mexer no celular, substitui ele na hora de dormir. Por exemplo, se você quer dormir cedo e você não consegue, porque você fica no celular na hora de dormir, troca. Ou começa a ler um livro, ou não sei, faz outras coisas, arruma um hobby para você poder se distrair ao invés de você ficar no celular. Ou mesmo que, o problema não é dormir cedo, o problema é que eu tô ficando muitas horas no celular, troca por um joguinho, troca por uma série, um filme que você quer ver, um documentário, um vídeo no YouTube, entendeu? Porque, gente, também você ficar 24 horas no TikTok, minha filha, você vai ter um apodrecimento mental aí, vai ficar com o cérebro liso, igual meu namorado fala. A última coisa que a gente consegue fazer também é você se recompensar. Você é o tipo de pessoa que, por exemplo, sempre que você toma um café, você fuma, e você conseguiu ficar uma semana sem fumar, vai numa cafeteria muito legal ou compra um café muito bom e faz aquele café bom para você se recompensar por isso. Eu fiquei 7 dias e depois você ficou um mês. Faz a mesma coisa, entendeu? Ajude o seu cérebro a entender que aquilo ali não é um sofrimento para você, é uma coisa boa. Você estudou 1 hora, você assiste depois de ter estudado a sua série favorita, é uma recompensa, entendeu? Ache coisas que são boas para você e que você pode fazer depois de ter passado por aquele processo do hábito ruim que você queria largar. Hábitos ruins, gente, eles afetam muito a nossa vida porque normalmente eles fazem com que a gente crie uma rotina ruim e é como se fosse um efeito dominó, né? Então vamos supor, por exemplo, você chegou do trabalho cansado, e aí, mesma coisa, você senta no sofá e fica direto no celular. E aí, todas as outras coisas que você deveria fazer para você conseguir dormir cedo, para você acordar bem no dia seguinte, você não consegue. Então, você até faz, mas você faz tudo atrasado. Então, vamos supor, você ficou 1 hora no celular depois que você chegou do trabalho. Aí você vai, toma seu banho, come e tal. Então, assim, quando você vê, já é 1 hora da manhã, e você precisa dormir. Aí o que acontece? Você acorda no dia seguinte. Você até acorda no horário, porque você tem que trabalhar. Só que você acorda cansado. E aí você passa o dia inteiro arrastando. Aí você pensa nisso durante 1 semana que você está trabalhando. O seu cansaço, ele acumula muito. E aí você fica sempre nesse ciclo. Por quê? Porque você chega em casa achando que você precisa ver uma sériezinha, que você precisa de relaxar a mente, porque eu passei o dia inteiro trabalhando, estou cansada da semana inteira. Só que na verdade você está se auto-sabotando. Porque você está nesse ciclo aí, você acha que você precisa se recompensar, porque você passou a semana toda trabalhando, porque você estava cansada, porque você dormiu mal. E aí você dorme mais tarde, e aí no dia seguinte você faz o mesmo padrão, entendeu? Então assim, afeta várias áreas da sua vida, porque só o fato de você não dormir direito já afeta muito a sua vida. Pequenos deslizes, eles também se acumulam. E não é falta de motivação, não é falta de concentração, sabe? Não é nada disso. É simplesmente porque você tá aí preso num ciclo de hábitos ruins que você não consegue sair. Só que você não entende isso. Você não consegue fazer esse link. Tem que ser esperto pra gente tentar usar isso ao nosso favor. Aquele escritor Charles, daquele livro O Poder do Hábito, ele dizia uma frase assim: uma vez que uma pequena vitória foi conquistada, forças que favorecem outra pequena vitória são postas em movimento. Então isso significa que quando você conquista uma pequena vitória, o seu corpo, sua mente entende que você é capaz de conseguir fazer outras pequenas vitórias. E aí você começa com essa motivação de ir conseguindo fazer outras coisas. Pequenas vitórias, elas criam essa motivação, esse processo, esse desenvolvimento. Então, acho que pra gente recapitular tudo que eu falei aqui, a gente precisa entender o ciclo. A gente precisa criar barreiras para os nossos gatilhos. A gente precisa substituir os nossos hábitos ruins por outros hábitos bons. E a gente precisa usar as recompensas que a gente tem, que a gente já usa para aquilo que a gente está tentando largar. E depois disso, só evoluir. Agora eu queria saber qual hábito ruim que você gostaria de parar agora. E eu também queria te propor um exercício, um desafio, que é, se você conseguir ficar 7 dias com tudo que eu falei aqui,
sem esse seu hábito ruim, eu quero que você volte e comente aqui que você conseguiu e você vai fazer mais um novo desafio de 7 dias. Então é isso, compartilha esse vídeo, curte e comenta e até a próxima.